o Senhor me deu uma visão sobre o falso mover do Espírito Santo. Eu estava me arrumando para ir para a igreja, para cultuar no domingo, e fui em espírito de oração, dizendo ao Senhor: Senhor, eu vou para a igreja. E hoje eu quero sentir teu renovo, quero sentir teu azeite. Eu não quero entrar e sair da mesma forma que eu entrei. Eu preciso da tua graça, porque o caminho é estreito e apertado. Eu cheguei antes, 1 hora antes da reunião, mas em questão de 15 minutos a igreja lotou. E eu olhei para trás e eu vi que tinha chegado uma caravana precisamente do Brasil, da cidade de São Paulo. E eu estava em espírito, eu gosto de ficar de olhos fechados, porque às vezes o Senhor vai me dando visões ali de olhos fechados, e às vezes, pela sua permissão, Ele me dá visões com os olhos abertos. Do meu lado sentou uma irmã, estava sentado eu e minha filha, estava outra minha irmã, que sempre senta conosco na parte da frente, no banquinho da frente, e chegou uma irmã. Ela começou a dar glória, começou a dar aleluia, começou a exaltar o nome do Senhor, e é lindo. É muito lindo quando exaltamos e glorificamos o nome do Senhor e damos lugar para o Senhor na igreja. Pois somente dessa forma, dando glória, aleluia, louvando ao Senhor, as muralhas de Jericó são derrubadas e entra renovo, entra batismo do Espírito Santo, entra os dons, entra a virtude, entra a libertação. E essa senhora começou a dar glória, essa irmã começou a dar glória, e eu olhei para ela e eu vi que ela estava cheia de bagagem, das quais o Senhor disse que não lhe agrada. Essa irmã testemunhou, contou lá uma obra, e depois sentou e continuou dando glória, até que o Senhor disse para mim: eu não recebo glória dela. Eu não recebo o aleluia dela. E eu disse que eu não recebo glória dela e nem o aleluia dela. Eu guardei aquilo para mim e eu vim para casa. E quando eu fui orar, o Senhor elevou essa revelação e enfatizou e se aprofundou mais. E Ele me disse o porquê não recebi o glória nem o aleluia daquela irmã. Ele disse: minha serva, eu não recebo glória e aleluia dela. O Senhor usou ela como comparação, mas isso serve para todos. E ele repetia, eu vi que não era eu, que era o Espírito Santo que estava na minha boca. Ele falou: eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, e sem santidade ninguém verá minha face. O Senhor usou aquela irmã como comparação. Ela está cheia de bagagens, como vou receber o aleluia, o glória dela? Depois o Senhor me deu visão de um vídeo a qual eu vi no YouTube de um pessoal rodopiando, sapateando, falando em línguas, profetizando, dizendo que era o Espírito Santo ali. Uma loucura, uma desordem total na igreja. Eles rodopiavam, eles faziam todo aquele alvoroço. Eu olhei aquilo ali, está estranho. Essas pessoas estão cheias de bagagem do Egito, está cheio de um povo avarento. E o Senhor me deu esta visão dessas pessoas. Ele disse: minha serva, quando ver essas coisas acontecer, não é o meu Espírito Santo. O meu Espírito Santo é santo e sensível. Ele não está nessa bagunça. Ele não está no meio de um povo avarento e cheio de bagagens do Egito, de coisas que não me agradam. Esse é o falso mover do Espírito Santo. Então, ali eu entendi que o Espírito Santo é muito sensível, que quando eu vejo uma pastora falando em línguas, porque os demônios eles copiam até as línguas estranhas, porque eles são anjos caídos que já viveram no reino de Deus, então eles copiam tudo. Por isso o irmão ou a irmã que tem o dom, o que está pedindo variedade de língua, é necessário pedir a interpretação de línguas para não estar falando línguas demoníacas dentro da igreja. Então, meus irmãos, eu entendi ali que é o espírito do engano. E o Senhor foi além a sua revelação. Até que um dia eu estava vendo uma pastora muito conhecida, não vou mencionar o nome porque não há necessidade, e o Senhor não me disse para falar o nome. Vendo uma pastora que foi cantora e agora é pastora, muito conhecida, muito seguida, e muitos acham que ela é vaso de Deus. E ela falando: o Espírito Santo falou isso, o Espírito Santo falou outro, o Espírito Santo. Eu olhei assim e disse: que estranho. Essa mulher fala que o Espírito Santo disse isso, que o Espírito Santo disse aquilo, que não sei o quê, bababá, bibibi, mas ela está cheia de bagagem. Ela está cheia de coisas que o Senhor me disse que não lhe agrada. Ela está cheia de bagagem, das quais o Senhor disse para me abandonar a princípio de minha conversão e do meu início de processo de libertação, quando eu comecei a minha caminhada com Cristo. Quando eu fui orar, o Senhor fez ela aparecer na minha frente visão.
E o Senhor Jesus Cristo disse: serva, não te deixes enganar. Ela não me serve, e não é o meu Espírito Santo que habita nela. Ela não tem parte comigo. Ela prega por fama, ela prega por dinheiro, ela prega por status social. Ela está metida na elite satânica. Não é o meu espírito, é o espírito do engano. Então a igreja ela tem que acordar e entender que o espírito do engano age dentro das igrejas, faz as pessoas pensarem que elas não precisam se santificar, que elas não precisam renunciar, que elas não precisam deixar o mundo, que elas podem ter os dons do Espírito Santo, que elas podem ser batizadas com o Espírito Santo, tendo os adornos, as bagagens de Jezabel. E foi aí que eu entendi que quando eu vejo uma pastora com tudo isso, eu sei que não é o Espírito Santo agindo na vida dela, porque até profecia os demônios entregam. E digo para os irmãos, eles fazem para cumprir. Se a pessoa não estar com sua vida no altar, ela será enganada. Meus irmãos, os demônios não são burros. Satanás não é burro. Ele enganou os anjos do céu. O que dirá de nós? Ele, um querubim, escolhido para proteger, ungido para proteger, com a sua formosura, com a sua perfeição. Ele enganou os anjos do Senhor. Imagine nós. Nós temos que pedir ao Senhor o dom de discernimento de espíritos, o dom primordial nesse século 21, esse século de tanta apostasia na terra, o dom de interpretação de línguas para não ser enganado, porque os demônios imitam. Essa foi a visão a qual o Senhor me mostrou sobre o falso mover do Espírito Santo. Agora falarei sobre a depilação, meus irmãos. Era algo que custava muito eu me libertar, uma coisa que custou me libertar do corpo, da doutrina do corpo. E vejo que tem muitas irmãs que ainda estão lutando para se libertar, e eu entendo, porque não é fácil. Porque quando o Senhor Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele faz um reboliço, Ele vai tirando tudo que não agrada a Ele, Ele vai tirando tudo que não tem parte com Ele, Ele vai tirando tudo aquilo que vai nos impedir de herdar o Seu reino. E eu, com muita dificuldade, parei de me depilar. Parei de me depilar, até que o Senhor me levou em uma tarde, a qual eu fiquei bastante tempo orando, numa das partes do inferno, e eu vi uma das fábricas de Satanás no inferno. Eu fui levada ao Vale da Moda, e eu vou dizer uma das coisas, não vou entrar muito em detalhe para o vídeo não ficar longo e cansativo, mas eu vi tintas, várias tintas de cabelo, eu vi esmalte, eu vi saias rachadas, saias coladas, saia jeans. Eu vi várias coisas que os demônios criam na fábrica do inferno e trazem para o mundo físico. O Senhor Jesus me disse que tudo que vem para a terra é primeiro projetado lá no inferno, é primeiro projetado no mundo espiritual. E isso até as nossas orações. Às vezes a sua oração não está chegando à resposta, é porque está tendo peleja, está tendo guerra no mundo espiritual para a sua bênção vir. É primeiro projetado no mundo espiritual para depois vir aqui para o nosso mundo físico. Ore na água. O Senhor diz para orar na água, porque vai vir uma contaminação mundial na água. Ele falou várias e várias vezes, ele enfatizou essa revelação sobre a água. E eu vi o que acontece com as mulheres que se depilam, vermes saindo por cada poro, das pernas, das partes íntimas, da axila. E o Senhor Jesus me disse: minha serva, você pode cortar para higienizar, mas você não pode raspar nem depilar. Não me agrada. Porque, meus irmãos, se Satanás pudesse, ele criaria os seus próprios seres humanos. Mas como ele não tem esse poder, o que ele faz? Ele transforma, ele muda tudo aquilo que Deus fez, que é a imagem de Deus, ele quer mudar para confrontar o Senhor. Ele é o inimigo número 1 do Senhor e é o nosso inimigo da nossa alma também. E aí um dia eu peguei que nós somos pecadores, nós estamos lutando para subir no arrebatamento, estamos lutando, é uma luta constante. E se nós não nos revestimos na oração, no jejum, a oração é uma forma de nos revertir, o jejum é uma forma de nos revertir, a busca da santificação é uma forma de nos revertir para o acusador não estar nos acusando.
Porque o Senhor só vai justificar os seus santos. Como é que o Senhor vai nos justificar diante de Satanás se estamos fazendo a vontade dele? Então eu me depilei, eu voltei e retrocedi depois de ter deixado por um bom tempo. Eu voltei e me depilei. E um dia o Senhor Jesus disse para mim: minha serva, eu vou começar a me revelar para você em sonho. E eu disse: amém, Senhor, amém. Até que um dia ele me deu essa revelação. Eu estava tentando expulsar um demônio de uma irmã. Eu estava dentro de uma igreja, colocava as mãos sobre sua cabeça e o demônio manifestou nela. Estava manifestado, eu fui tentar expulsar na realidade. E o demônio falou através da boca daquela mulher e disse: você não pode me expulsar. Você se depilou, lembra? Aí eu entendi que a autoridade espiritual não é dada de qualquer jeito. A pessoa, para ter autoridade do alto, autoridade divina, ela precisa fechar as legalidades, ela precisa estar com a vida no altar. Porque se ela não está com a vida no altar, como é que ela vai expulsar demônio, tendo legalidade dos demônios, fazendo as coisas que os demônios gostam? Não tem como. E é por isso que hoje são poucas as igrejas que os demônios se manifestam, porque não existe autoridade do Senhor. A autoridade não é conquistada de qualquer forma. É de maneira gradual e nós temos que abandonar, fechar as brechas. Quando eu comecei o meu processo de libertação, o Senhor disse: eu não me agrada que você esteja na frente da televisão, pegando seta de demônios, perdendo o seu tempo. Não me agrada que você esteja escutando música secular, entra demônios pelos nossos ouvidos. O Senhor começou a dizer todas as coisas, porque quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, para cultuar, porque eu fui enganada dentro de uma igreja da Porta Larga, e fui tantos anos ali que quando o Senhor tirou as escamas espirituais dos meus olhos, eu disse: Senhor, não quero ser enganada, por favor, fala comigo. Eu quero conhecer esse Jesus que liberta, que salva, que ressuscita mortos. Eu quero conhecer o Jesus que esteve aqui há mais de 2000 anos. Eu quero ter as minhas próprias experiências com o Senhor. Eu não quero ir para o inferno. E o Senhor começou a tratar comigo. E quando eu cheguei na igreja para cultuar, eu já era batizada com o Espírito Santo. E posteriormente o Senhor derramou os seus dons para que eu pudesse trabalhar, para que eu possa trabalhar para Ele. Porque os dons do Senhor não são derramados de graça. Os dons do Senhor não são derramados de graça. Tem que haver esforço. A minha cachorrinha latiu aqui. Tem que haver esforço, tem que haver dedicação, meus irmãos. Amém? Então, meus irmãos, essa foi alguma das coisas das quais o Senhor me entregou pela sua infinita misericórdia. E se for da vontade do Senhor, entregarei outras revelações e outras visões que Ele me entregou. Que os irmãos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.